Olá, caros participantes. Eu sou a professora Sari Koivukangas, da Finlândia, e eu estou aqui com esse jornal, Stop a Destruição do Mundo. Aqui na capa fala da ciência da energética e saúde, do Dr. Norberto Keppe. Ele fez a ciência da trilogia analítica, que unifica teologia, filosofia e ciência. E com isso ele alcançou uma visão mais integral de tudo. Neste mesmo jornal, tem um artigo que diz Energize-se pelo ensino-terapia de idiomas. A esse assunto que eu vou me ater hoje. Como que é esse ensino-terapia de idiomas que energiza a pessoa? Depois, se você quiser esse jornal, você pode pegar nas faculdades trilógicas e nas unidades da Millennium Línguas gratuitamente. Eu trabalho com o método psicolinguístico de Keppe faz 25 anos e tive o privilégio de aprender com ele sobre como as pessoas aprendem. E temos resultados muito bons no processo de aprendizagem na Millennium, que hoje é Centro de Línguas das Faculdades Trilógicas. Keppe escreve sobre esse assunto do conhecimento em vários livros, mas principalmente nesse livro, O Homem Universal. Aqui na capa tem um filósofo importante, o Platão. E são os conceitos desse livro que nós aplicamos na Millennium. Como hoje o meu ponto de vista vai ser em energética, então esse livro, Metafísica 2, vai ser um livro interessante para você ler também. Vamos lá. Qualquer método educacional começa com a ideia do ser humano. E vai depender de como os educadores veem o ser humano. Se os educadores pensam que o ser humano vem do macaco, eles farão um tipo de educação. Ou se eles seguem, por exemplo, as ideias do filósofo John Locke, que fala sobre a tábula rasa, quer dizer, que o ser humano é como um papel e o professor vai lá e escreve. O sistema educacional deles será diferente. Na Millennium é o contrário. Para Keppe, o ser humano, na essência, é a bondade, a verdade e a beleza, a semelhança do Criador, da criação. Aqui no esquema, o Dr. Keppe mostra a formação do ser humano. Podemos ver que o ser humano é feito de bondade, verdade, beleza. E aqui ele coloca esse elemento da energia escalar. Você pode ver que a bondade, a verdade e a beleza chegam ao ser humano de uma forma energética. São energias. Você provavelmente percebe que quando você aceita a verdade, você se sente energizado. Mesmo que seja uma verdade com a qual você não esteja muito feliz, digamos. Com a conscientização de uma patologia, algum problema, ou atitude inconveniente que você tem. Você se energiza, sim. A nossa essência é feita desses elementos e eles se manifestam por meio da energia que vem do Criador. Então, o conhecimento também se manifesta em termos energéticos. Nesse esquema de Keppe, vemos o processo do conhecimento que vem do mundo espiritual. Sempre o que é inferior tem uma origem superior. Portanto, o conhecimento também tem uma origem superior no Criador e se manifesta energeticamente aqui em nosso mundo por meio da energia escalar. Por isso, é muito interessante trabalhar com o método de Norberto Keppe. Nesse esquema, temos a intuição e somente após a intuição, a razão e o conhecimento. O conhecimento é mais o produto final desse processo energético. Se a pessoa corta com o mundo espiritual, fica mais difícil de aprender. Aí ela precisa ver os porquês da atitude dela, as atitudes que a prejudicam. Então, o que fazemos na Millennium? Por exemplo, os professores vão dar uma aula, pega um parágrafo de um livro de Dr. Keppe, da doutora Cláudia e de outros autores que usam a dialética keppiana. E estudam esse parágrafo com os alunos. E coisas interessantes começam a acontecer. Se a pessoa estiver disposta, de bom coração,
e não tão bloqueado, ela começa a entender coisas diferentes e normalmente temos conversas maravilhosas durante horas sobre aquele mesmo parágrafo que estávamos lendo. E por que isso acontece? Por quê? Por meio dessa leitura, por meio dessas ideias verdadeiras, bonitas e boas, a pessoa se conecta com a energia escalar. E o que eu acho muito interessante é que, muitas vezes, os alunos aprendem mais do que o professor está ensinando, ou aprendem mais do que o próprio parágrafo, o conjunto de parágrafos, porque o conhecimento é maior, é energético, e quando o acessamos, permitimos que essa energia flua. Eu devo dizer que muitas vezes, no início da aula, nada está funcionando. Você precisa um pouco de aquecimento. Então, o aluno começa a ter uma ideia, outro contribui. A pessoa meio que se aquece, a energia começa a fluir. É por isso que é muito bom estudar em grupo, porque essa energia do grupo ajuda os alunos, todos juntos nesse processo, de modo que a pessoa entra em ressonância com o autor do livro e entra também em ressonância com o que o autor estava conectado, de modo que o autor, o artista, transmite algo desse nível superior para nós. Você já notou que quando você vai para as escolas, eles obrigam a memorizar coisas que estão fora da realidade e você se sente mal? As crianças dizem, eu não gosto disso. Ou os jovens vão às universidades, começam a ter doença mental mais grave, porque as ressonâncias às quais são expostos estão fora dessa verdade boa e da beleza. Bom, eu disse a vocês que às vezes estamos na sala de aula e nada funciona. Todo mundo está preso, não funciona e não se aprende. Então, o que vamos fazer? O Dr. Keppe escreveu sobre isso no livro Metafísica 2, Fenômenos Sensoriais Transcendentais. Então, vou compartilhar isso com vocês. Ele diz que a consciência, principalmente dos erros, é a maior fonte de formação da energia escalar. A consciência dos erros, que significa ver nossa arrogância, ver nossa inveja, ver as nossas patologias. E isso nos fornecerá a energia escalar. É esse o preço a pagar. Se você aceitar ver, você terá acesso à energia escalar. Mas isso parece ser muito difícil para o ser humano, principalmente por causa da inversão. Na inversão, pensamos que se eu vejo um problema, eu tenho esse problema. E se eu não vejo um problema, eu não o tenho. Por isso, é muito importante trabalhar esses aspectos com os alunos, para que eles entendam a inversão. Aqui tem uma ilustração do livro da doutora Cláudia, o ABC da trilogia analítica, que demonstra o que acontece conosco. Somos como esse homem que coloca a cabeça no buraco, pensando, se eu não vejo o problema, ele não existe. Mas você está vendo que o boi tem ele na mira? No fundo, a pessoa sabe do problema, senão não faria esse esforço de se esconder. Uma vez que os alunos conseguem entender a inversão e como é benéfico ver nossa patologia, eles se tornam capazes de aprender. Por isso, nesse processo da Millennium, podemos verificar que a pessoa aprende em 1 ano o que normalmente leva 4 anos. Isso ocorre por causa desse processo de conscientização, o processo terapêutico. Quando uma pessoa vê os erros, ela também começa a ver a maravilha da criação de Deus. Portanto, há esse processo dialético e ela se torna muito entusiasmada pela vida, pelas coisas que pode fazer e pelo próprio processo de aprendizado. Keppe diz: estou mostrando que o homem não pode permanecer em si próprio, egocentricamente. Só pena de haver uma intoxicação interna, destruindo os próprios neurônios. Por este motivo,
a consciência dos erros é fundamental, porque subtrai os motivos que impedem o funcionamento correto das energias essenciais. Nós precisamos dessa energia para viver, para falar, amar, pensar. E se estivermos contra ela por causa da nossa inveja, por causa da arrogância, não a receberemos e nossos neurônios não funcionarão adequadamente. Com a conscientização nos estudos de idiomas na Millennium, verificamos que os alunos têm muitas curas. Eles se curam não apenas das dificuldades mentais, ansiedades, depressões, mas também de muitas doenças orgânicas. Nesse processo de aprendizado, ao mesmo tempo em que a pessoa está aprendendo a língua, ela também se cura de doenças, melhora sua capacidade intelectual e nos seus relacionamentos. Melhora em todos os níveis da vida, porque quando você trata do superior, também corrige o inferior. Agora eu quero compartilhar com vocês o que eu quero pedir sobre a vibração, porque o processo de aprendizado tem a ver com a vibração. Então veja as leis do movimento vibratório, eu vou falar rapidamente. Primeira lei: não existe elemento algum, energético ou material, que não esteja em vibração. A vibração o que é? Eu posso dar uma explicação assim rápida. Esse aqui é uma descoberta, né? É um esquema que o próprio Isaac Newton fez. Por exemplo, o movimento é quando a coisa se movimenta. Isso é movimento. Todos se movimentam juntos. Então, o que acontece? Atualmente, seguindo a física, então os cultores assim da saúde acham que é sempre correr, fazendo jogging, né? Fazendo natações, essas experiências todas com atletismo, que a pessoa vai conservar a vida, que é sempre pelo movimento. Agora, o que eu estou mostrando é que o elemento mais importante é o que está dentro da matéria, que é a vibração. Tudo isso que está aqui, veja agora novamente, está se movimentando. Agora, a vibração o que é, né? A vibração é algo dentro da matéria. Por exemplo, puxando uma dessas esferas, veja que vibra a outra esfera lá, na mesma atitude dela. Ou então, mesmo pegando duas esferas, veja que a do meio fica parada. Então, o que mostra isso, né? Que no elemento nosso humano, que geralmente o indivíduo que tem uma energia superior é que atinge os outros elevando. E o indivíduo, vamos dizer, com muito ódio, muita raiva, ele geralmente apaga a energia mais importante dele, que é a energia boa, né, vamos dizer assim, a energia vibratória que é sã, e ele cai doente. Então a nossa saúde não depende tanto de correr nas ruas, de correr nos campos, de correr nos clubes, de fazer exercício, de esses aparelhos, né, modernos que a pessoa corre, etc. A nossa saúde depende mais do que pensamos e sentimos, que são a nossa vibração interna. Então, essa vibração sendo boa, a pessoa vai ter saúde. Então, veja em segundo lugar a lei que... A vibração constitui a essência da existência. E não o movimento, né? Agora, veja em terceiro lugar. Quando a vibração cessa, o objeto se dissolve, se desintegra. Então, o que eu quero falar com isso? Quando a pessoa perde interesse, por exemplo, pelos estudos, pela ciência, perde o interesse pela vida psíquica, né, espiritual, ela começa a se dissolver. Pessoa, por exemplo, que se aposenta, né, perde interesse pelo trabalho, pela pesquisa, pelo seu desenvolvimento, ela começa a morrer, a se desintegrar.
Veja em quarto lugar. Só a vibração escalar não cessa, mesmo que não seja infinita. Essa vibração escalar veja essa foto em seguida, foi descoberta por essa pessoa aí, veja, Nikola Tesla. Ele viveu no século XIX e século XX. Ele que fez o aparelho de indução, ele que fez a eletricidade funcionar como deveria, a corrente alternada, né, que fez os transformadores. Então, essa energia que esses aparelhos captam no mundo exterior, através dos ímãs, né? O ímã, como os senhores sabem, é um elemento assim. Aqui são dois ímãs, negativo e positivo, como falam, né? Então, são dois elementos diferentes que não são negativos e positivos. É um elemento que atrai e outro que repele. Não é nada negativo. Então, essas duas correntes, né, que nós temos no nosso interior é que dá equilíbrio. Então, veja, se separa, então a pessoa acaba doente. Quer dizer, uma atitude de gravitacional, né, para baixo, e outra de elevação para cima. Não existe gravidade sem elevação, assim como não existe elevação sem gravidade. Quer dizer, quando o Newton falou que a maçã caía da árvore porque tinha força de gravidade, ele não considerou que, de outro lado, a maçã ficava em cima da árvore porque tem uma força elevatória. Senão a lua, as estrelas, quer dizer, o próprio sol, tudo se encontraria um com o outro, compreende? De maneira que essa dupla ação que nós temos no interior, que é, vamos dizer, uma atitude ativa e outra passiva, é que conserva o equilíbrio do ser humano. Eu acho fascinante esse assunto que é tratado nas aulas na Millennium, a vibração e a ressonância. A nossa ressonância geralmente é feita com sentimento de amor. Portanto, se gostamos de algo, tendemos a aprender mais sobre ela. Se gostamos do professor, isso ajuda muito. Talvez você se lembre disso quando era criança. Se gostava do professor, aprendia. Se não gostava do professor, era muito difícil aprender. Isso tem a ver com a vibração e a ressonância. Vamos então aplicar os mesmos conceitos de vibração na saúde e na educação. Por exemplo, essa ideia americana de que você tem que correr e fazer ginástica para ser saudável, você deve ter notado que não é bem assim que funciona. A questão da saúde é de uma vibração interna. E a mesma coisa para o aprendizado. Não se trata de fazer provas, estudar gramática, memorizar dados para o vestibular, decorar. Na verdade, desse jeito estamos destruindo a educação. Vamos ver o que Dr. Keppe traz no seu livro Trilogia Analítica. Aqui é um diálogo. Pelas pesquisas que realizei, o ser humano só entende através da conscientização e não pelo intelecto. Por que chegou a isso? Consciência é dupla, inclui o conhecimento e o afeto. Sendo o estudo, só um processo de decoração ligado à memória. Então, o verdadeiro processo de aprendizado é uma vibração interna. Portanto, se você quiser aprender alguma coisa, você pode vir para a Millennium para aprender e experimentar isso com a orientação dos professores terapeutas e prestar atenção em qual é a sua vibração interna e principalmente no que está bloqueando sua vibração. O nosso contato você encontra na descrição abaixo. Espero que essa explicação tenha sido útil e até a próxima. As faculdades trilógicas Keppe Pacheco e Nossa Senhora de Todos os Povos levam o nome trilógicas porque nós trabalhamos com o trino: teologia, filosofia e ciência, com sentimento, pensamento e ação.
E essa nova escola de pensamento foi criada pelo psicanalista Norberto Kepp e é muito inovadora porque nós estudamos em todos os nossos cursos a ciência mais importante para a humanidade no momento, a psico e a sociopatologia, no que a doença individual e a doença social estão impedindo que o ser humano realize a felicidade, a sanidade, o progresso na nossa humanidade, no nosso planeta. Então, seja você também um aluno que vai ser um agente de transformação psicossocial na nossa Terra. Welcome to the course. Oi, eu só queria dizer bem-vindos às faculdades trilógicas. Bienvenue à la faculté trilogique. Eu espero que você se inspire com nossos cursos, que utilizam o método psicolinguístico terapêutico de Norberto Kepp. O estudo da mais nova ciência da energética aplicada à tecnologia de motores ressonantes Kepp Motor, mundialmente premiada. O trabalho com o interior psíquico do ser humano, estimulando a farmácia interior. A ciência transdisciplinar de Kepp no tratamento das patologias psíquicas, individuais e sociais. Os benefícios das artes para o desenvolvimento pessoal e profissional. A verdadeira espiritualidade à luz da trilogia analítica, unindo filosofia, teologia e ciência. Soluções para a crise energética e a preservação da Terra. O estudo aprofundado da patologia da sociedade, da economia e das leis.